Olá, eu sou Nilbo Nogueira e o vídeo de hoje vai mostrar um preview, um pequeno pedaço de uma das minhas palestras intitulada Educação Emocional, Perspectivas para uma Prática Pedagógica. Escolhi apenas um pequeno trecho dessa palestra para demonstrar nesse vídeo. Escolhi especificamente os tipos parentais, que significa qual é a atitude, qual é o comportamento de um sujeito diante da emoção de uma criança. E aí eu me apoio num pesquisador chamado John Gottman, que ele fala o seguinte, que nós temos 4 tipos parentais, que é o simplista, o desaprovador, o laissez-faire e o preparador emocional, que é o que mais vai importar pra gente aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, começando então pelo simplista. Qual é a característica do simplista? Primeiro, ele ignora as emoções e os sentimentos de uma criança. Para ele, tanto faz como tanto fez. Por quê? Criança é assim mesmo, criança não sabe dessas coisas. Então, o mais importante para um simplista é que, na realidade, essa criança consiga romper com esse sentimento, terminar com esse sentimento e dar fim a esse sentimento, porque é uma coisa boba. E outra coisa, né, gente? Criança é assim mesmo, começa a chorar, daqui a pouco para, começa a rir, daqui a pouco para. O simplista age dessa forma e ele nunca vai encaminhar então essa criança para a solução de um problema emocional, já que para ele tudo é muito simples demais e para a criança é uma coisa mais comum acontecer essa coisa de chorar, rir, ficar triste, alegre, absolutamente normal para o simplista, ok? Bom, e aí vem o desaprovador. O desaprovador ele é muito parecido com o simplista. A única diferença é que, no caso do desaprovador, ele vai reprimir essa emoção da criança, principalmente as emoções negativas. Se a criança estiver rindo, até tudo bem. Se a criança estiver alegre, até tudo bem. Mas se ela estiver brava, com raiva, chorando, ele vai tentar de alguma maneira reprimir isso. Ele vai tentar cortar isso daqui porque ele acha que essas emoções negativas não devem ficar aparecendo numa criança. E tal qual o simplista, ele também não vai encaminhar essa criança para a resolução de um problema que ela está sentindo naquele momento. Ele deixa passar, ok? O terceiro tipo é o laissez-faire, que é mais ou menos aquele cara tanto fez como tanto faz. A diferença entre o laissez-faire e o simplista e o desaprovador é que no caso do laissez-faire, ele sabe que existe emoção. Ele acredita na emoção da criança. O único problema é que ele não sabe o que ele faz com essa emoção. Então, normalmente ele vai tentar disfarçar, ele vai tentar ser permissivo, e aí ele vai ter atitudes do tipo, por exemplo, então, minha filha estava chorando e eu não queria ver ela chorar, coitadinha. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um pacote de bala para ela. Percebe o que ele fez? Ele comprou essa criança com um pacote de bala. Quer dizer, essa criança deve estar triste ou chorando por algum motivo. Alguma coisa deve estar acontecendo com essa criança. Às vezes pode ser alguma coisa muito simples, mas às vezes alguma coisa mais complexa. Mas ela está sentindo alguma coisa, ponto. Aí, como ele não sabia o que fazer, não sabia como lidar com isso, ele vai lá e compra o silêncio da criança com um pacote de bala. Momentaneamente a criança, claro, recebeu o pacote de bala, ela até para de chorar, mas o que vai acontecer? Esse sentimento, essa emoção de alguma coisa que está acontecendo com ela, está lá dentro, está guardado. Hora ou outra ele vai voltar novamente. Então o laissez-faire ele não sabe como lidar. Embora ele respeite a emoção, ele acredite na emoção da criança, ele não sabe como lidar, o que fazer com aquilo lá. Ele acaba então sendo permissivo, ele acaba comprando o silêncio ou o equilíbrio momentâneo daquela criança. O quarto tipo, então, é o que mais interessa pra gente, é o preparador emocional. Uma das características mais importantes do preparador emocional é que ele consegue enxergar na emoção negativa de uma criança a possibilidade de aproximação. Então, enquanto os outros querem negar a emoção negativa, ele não. Ele vê isso como um aspecto positivo, né? Porque ele pode se aproximar
daquela criança e conversar com ela, né, para saber o que está acontecendo. E, mais importante, o preparador emocional vai levar essa criança à resolução dos seus problemas emocionais. Uma outra característica do preparador emocional, que é bastante interessante, é que ele pratica o processo de empatia, ou seja, ele se coloca verdadeiramente no lugar do outro, né? Então, normalmente ele começa falando assim: olha, eu imagino que você deva estar sentindo, eu sei que isso não é bom para você, mas eu gostaria de conversar mais, que você me contasse por que você está sentindo isso, o que é que está acontecendo com você. Quer dizer, ele começa a conversa se colocando no lugar da criança. Ele entende o que a criança está sentindo. E aí, claro, ele vai tentar, conversando, fazer com que essa criança descubra a resolução do seu problema emocional. Tá? Então essa é a grande sacada do preparador emocional. Ele acredita na emoção, ele pratica a empatia e ele conduz a criança para a resolução desse problema. Eu não sei exatamente em qual das 4 posições você está, talvez esteja nas 3 primeiras, caminhando para essa 4ª, que é o preparador emocional. Não importa, o importante é que a gente saiba que a gente precisa chegar a ser um preparador emocional. Mas aí eu quero deixar algumas dicas de quando você não deve tentar atuar como um preparador emocional. O primeiro deles é quando você estiver com pressa. Se você estiver com pressa, não adianta, não dá para tratar da emoção do outro, principalmente de uma criança, se a gente estiver com pressa, né? Então assim, ó, a sua aluna estava angustiada, precisando falar com alguém, mas não tinha coragem, e de repente ela tomou coragem e foi lá falar com você. E a hora que ela começa a falar, você fala: ó, eu tenho que dar aula na próxima turma, fala rápido, vai, o que é que você tem para falar? Vai, conta logo, vai bater o sinal, eu preciso sair. Percebe? Quer dizer, aquela criança está lá, sentindo alguma coisa, precisando de ajuda, criou coragem, e aí chegou lá e você não conseguiu atendê-la porque você estava com pressa. Então deixa, marca para outro dia e outro dia vocês conversam. A outra situação é que você não deve ser um preparador emocional ou tentar fazer alguma coisa nessa área, é quando tiver plateia, né? Emoção a gente deve tratar diretamente com a pessoa. Se tiver plateia, descarta essa possibilidade. Imagina lá, no meio da sua sala de aula, você fala: olha lá pessoal, presta atenção, vamos ver o que está acontecendo com o Joãozinho. Olha lá, Mariquinha está chorando de novo. Olha lá, Joãozinho, diz pra gente o que é que você está sentindo, por que você está assim, chorando de novo. Percebe? Olha o que aconteceu, né? Essa criança está sentindo alguma coisa, está chorando por conta disso, e aí na frente da sala inteira você vai querer tratar da emoção dele e ainda chama ele de Mariquinha porque ele está chorando. Quer dizer, um absurdo, né? Esse não seria um momento ideal, né, com plateia, de tratar sobre emoção de uma criança. O próximo ponto é se você estiver excessivamente irritado ou cansado. Também não é uma boa situação para você tratar da emoção, do sentimento de uma criança. Então, imagina, seu aluno começou a falar com você sobre o problema dele, você, tá, mas só por isso? Tá, mas nossa, vai, fala logo também, porque você fica enrolando para falar, né? Não dá, né? Desse jeito não tem como tratar disso com você. Quer dizer, você está irritado, você não está num bom momento para tentar ser um preparador emocional. Deixa, marca, no outro dia, combina com ele que amanhã você vai conversar com ele e aí as coisas podem correr melhor, né? E aí sim, realmente você pode atuar como um preparador emocional. O último ponto aqui que eu gostaria de comentar com vocês se houver algum problema comportamental, não se meta. No caso de um problema comportamental, a gente deve encaminhar isso para um psicopedagogo ou para um psicólogo, para alguém que possa tratar realmente disso. Aqui nós estamos falando de prevenção. Aqui a gente está falando de algumas formas de trabalhar educação emocional.
Porém, se for alguma coisa comportamental, né, alguma coisa que está constantemente acontecendo com aquela criança, opa, tem algum problema aí, encaminha, tá legal? Bom, a criança chorou hoje porque hoje ela está triste, porque o pai brigou com ela, é alguma coisa mais simples, percebe? E você como um educador, como um preparador emocional, você pode tratar. Passou disso, encaminhe, a não ser que você, obviamente, tenha uma especialização em psicopedagogia ou seja um psicólogo. Caso contrário, se você tiver apenas a titulação de professor, não vai se meter a fazer coisas na área comportamental, ok? Bom, e aí, falando assim do preparador emocional, você deve imaginar que o preparador emocional é aquele cara que deixa tudo, pode tudo. Então a criança pode subir em cima da mesa, a criança pode brigar, a criança pode chorar, a criança pode xingar, a criança pode fazer o que quiser. Não, não é verdade. O preparador emocional, mais do que tudo, ele também vai colocar limites, que é uma coisa que falta nas nossas crianças de hoje. Hoje elas não têm esse limite, ok? Então a gente precisa saber até onde deixar essa criança ir. Birra, se jogou no chão porque eu quero Danone, né? É outra coisa, tá legal? E o preparador emocional precisa agir dessa forma também. E não deixar a criança fazer tudo. Ou seja, não existe a permissividade no caso do preparador emocional. Legal? Bom, esses eram os tópicos que eu listei, pequeno, né? bem pequeno item da minha palestra sobre educação emocional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, aproveita, já dá um like. Só clicar aqui embaixo, dá um like. Pode comentar e fazer perguntas, depois eu respondo para vocês. E é importante fazer isso porque o YouTube funciona da seguinte maneira: quanto mais like, quanto mais comentário, quanto mais interação tiver, mais ele divulga o vídeo, ou seja, mais pessoas podem escutar, assistir essas poucas e breves orientações que eu passei aqui. Agora, se você não é inscrito no nosso canal, embaixo aqui da tela, no cantinho, tem um ícone escrito clique para assinar. É só você clicar nele, já abre uma outra janela e aí você já pode se inscrever no canal. Depois vai aparecer um sininho. Nesse sininho, se você clicar nele, o que acontece? Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no meu canal, você vai ser notificado. E aí você pode voltar para o canal para poder assistir, ok? Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês, tratando de um breve e pequeno assunto, um preview da minha palestra sobre educação emocional. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.